Muito boa tarde, criatura. Amanda, que horário é esse de fazer live na hora do almoço? Então, esse horário é o horário que sei que muitas pessoas, né, sentam para almoçar. Às vezes tem um tempinho aí pra gente se dar um oi, pra gente poder trocar uma ideia. E a ideia aqui é fazer em diferentes horários para que, né, o máximo de pessoas possa se beneficiar desse momento aqui. Boa tarde para quem está entrando agora. Hoje eu queria conversar com vocês um assunto que não é muito levado em consideração, né, do ponto de vista da importância disso na nossa vida, mas que com o tempo eu comecei a compreender o quanto, né, nós estamos tão desconectados de nós mesmos que a gente nem sabe, né, por que isso seria importante, né? Mas eu queria começar perguntando para vocês se vocês já sentiram alguma vez que era para vocês, por exemplo, dirigindo, vocês falam assim, vou por esse caminho. E aí você pega um outro caminho. E aí você fala assim, gente do céu, eu senti que era pra eu ir por aquele caminho, mas aí eu peguei o de cá, porque eu fui teimosa, né? E acabei pegando um tráfego pior. Ou então, se vocês pensarem assim, não vou em tal lugar que não vai ser legal. E aí vocês, né, cedem a alguma questão externa e falam, vou para aquele lugar. Aí vocês vão pro lugar e o lugar não é legal. Então eu queria trazer para vocês hoje essa percepção de que muitas coisas vão nos acontecendo e que a gente vai passando por cima, né, dessas nossas percepções sem dar muita atenção. Que existem muitas coisas que a gente quer, que a gente deseja, que às vezes estão na nossa frente para acontecer e a gente que não consegue perceber. Por quê, né? Por que isso? Quando eu começo a falar disso para as mulheres em geral, muitas pessoas falam comigo, Amanda, mas como é que você sente isso? Como é que você sabe disso? Hoje eu consigo compreender que quanto mais eu estou conectada comigo mesmo, com as minhas necessidades, com o meu eixo, né, com o meu eu, com o meu centro, mais eu consigo perceber, né, o que é pra mim, o que não é pra mim. Então, pra mim hoje, intuição, né, que as pessoas falam, ela se apresenta de muitas formas, né? Existem pessoas que têm intuições, por exemplo, em sonhos. Existem pessoas que têm aqueles déjà vus, né? Que falam, nossa, eu já vi essa cena, que legal, é isso mesmo que eu tenho que fazer. Tem pessoas que têm sensações físicas, né? Quando pensa numa coisa, sente aquela coisa boa. Ou quando tem, né, algo que não vai ser tão bom, sente uma sensação ruim. Só que o que acontece? Pra gente conseguir ler esses sinais, né? Pra gente estar realmente conectada com a nossa intuição, a gente tem que estar conectado com a gente mesmo. E não é somente com a gente mesma, né? Porque nós recebemos essa informação toda, né, de um campo superior, né? Então, quando a gente está desconectado da gente mesmo, consequentemente, a gente está desconectado desse campo superior, que você pode chamar de Deus, você pode chamar de mundo espiritual, cada um chama de uma coisa, né? Isso pra mim não faz diferença. O que eu percebo é que quanto mais eu me volto pra dentro, né, no sentido de olhar para mim, para as minhas sensações, para quem eu sou, mais eu consigo me reconectar com o alto, né? E hoje, o que eu percebo é que a gente tá tão pra fora, né? A gente tá preocupada ainda em trabalhar, em sobreviver, em ter, em comprar, né, em fazer o que todo mundo está fazendo. A gente tá sempre assim nessa correria, né, do pra fora, que a gente se desconecta do pra dentro. Então, por que a gente sempre fala com as pessoas, gente, vamos meditar, ou gente, vamos rezar, porque isso é uma das formas mais básicas, né, essas duas formas são as duas formas mais básicas da gente se reconectar com a gente e com o alto. Porque quando a gente para, né, e tá meditando, o que a gente faz? A gente está parando o pensamento. Então a gente começa a perceber o algo a mais, o nosso sentimento, né, esses sinais do sistema e do campo, né, em que a gente está no momento. A gente começa, quando a gente reza, por exemplo, né, a se conectar mais com esse divino, com essa sintonia maior, né? E eu falo muito isso. Algumas pessoas gostam de ir até o templo religioso para isso. Vá. Algumas pessoas gostam de fazer isso em casa. Só faça, gente, indiferente de onde seja e o que seja.
né? O que a gente precisa entender é que a mulher, né, ela tem isso por natural. Mas como a gente, né, cresce e vai sendo desconectado do natural, depois para voltar para esse natural vai requerer da gente um esforço maior. Vou contar para vocês um pouquinho da minha história. A minha mãe fala que quando eu era pequena, sempre que eu falava assim, mãe, não quero fazer isso, ou mãe, não vou fazer isso, se ela me forçasse, acontecia uma coisa. Então um dia aconteceu uma coisa muito pontual, assim, e ficou muito claro para minha mãe, que ela me chamou pra ir na casa dos meus avós. Eu falei, não quero, eu quero ficar em casa com meu pai. Aí ela falou assim, não, mas você vai comigo. E aí eu fui. Quando chegou lá, ela ficou na porta da casa dos meus avós conversando com uma pessoa e eu entrei. E aí eu queria assistir, ia passar Rei Conniff no Faustão. E aí eu fui assistir o Rei Conniff e eu fui chamá-la pra assistir. E quando eu fui chamá-la, eu caí da escada e eu arrebentei o rosto todo, quebrei o dente, cortei a boca. Foi um estrago. E aí a minha mãe começou a entender que quando eu senti essas coisas é porque alguma coisa ia acontecer. E isso, gente, ao longo da minha vida foi só potencializando. No sentido de que quanto mais eu estou conectada a mim mesma, mais claro isso fica pra mim. Então muitas vezes as pessoas me convidam, vamos fazer, né, vamos pra tal festa, vamos fazer um encontro, vamos viajar. Gente, eu preciso sentir se é o momento, se eu posso, se eu devo. Porque quando eu me conecto dessa forma... Peraí, gente, que a minha cachorra quer sair do quarto. Só um minuto. Vai, filha. Quando eu me conecto com algo maior e comigo mesma, eu vou por caminhos que são divinamente corretos e harmônicos para mim. Mas para eu entender o que é meu, eu preciso estar centrada. Então, quando a gente começa a falar dessa coisa do sagrado feminino e da intuição, muitas pessoas falam assim, Amanda, não, que viagem, que isso, que te lelê, mas não é. Olha que ótima essa pergunta. Cris Mariano colocou aqui, como me conectar comigo mesma. Maravilha, que pergunta linda. É exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Quando a gente tá muito no pensar, quando a gente fica prestando atenção no tanto de coisa que tá acontecendo em volta, quando a gente fica aqui na rede social, querendo saber tudo que tá acontecendo com fulano, com ciclano, na política, não sei onde, o que a gente tá fazendo? A gente tá voltando pra fora. Quando a gente começa a observar o que eu estou sentindo, eu acordei hoje como? Vocês já fizeram esse exercício? Eu até postei ontem, né? Eu ganhei esse caderninho aqui ontem, porque eu tô fazendo um curso e a professora, a gente tá aprofundando numa técnica e ela falou, olha, todos os dias depois da meditação, vocês vão escrever sobre suas sensações, sobre seus pensamentos, sobre aquelas ideias que vierem, que te ocorrerem. E não é o primeiro curso que eu faço que as pessoas sugerem isso. Até quando eu escrevi o meu livro, eu não sei se vocês conhecem, né? Pra quem não conhece, eu tenho um livro que se chama Na Eterna Construção do Meu Ser. Foi um dos pontos que eu falei com o pessoal quando eu tava desenhando o livro. Eu falei, gente, eu quero que esse livro tenha espaço para escrita. Por quê? Quando a gente tá escrevendo, é um dos momentos em que a gente se conecta com a gente mesma. Outro dia eu li também uma outra moça que ela sugere que todos os dias quando a gente acordar, a gente escreva 3 páginas sem tirar o lápis do papel. Todos os dias de manhã. Pra gente colocar ali tudo que a gente tá sentindo, pensando, desejando pra aquele dia, e como se fosse, sabe, o primeiro sopro nosso do dia. Então todas essas práticas, Cris, elas trazem com que a gente comece a perceber o que a gente realmente deseja, o que a gente realmente está sentindo. E o sentir é o maior de todos os pontos para quem quer se conectar consigo mesmo e com a sua intuição. Porque o que acontece ao longo da vida? A gente vai sendo inibida de sentir as emoções. Não pode chorar, não pode ter raiva de fulano, né? Não pode demonstrar que você gosta da pessoa, porque senão essa pessoa vai embora. Enfim, nossos sentimentos, né, gente, eles vão sendo distorcidos na nossa infância, né? E depois a gente vai mantendo isso como uma defesa do ego, né? Enfim. Então, ao longo da vida, a gente vai se distanciando desse sentir. Então, pra gente, como eu falei pra vocês, pra gente voltar pra esse centro e pra gente mesma, requer muita atenção. Muita atenção.
Então a gente precisa estar centrada em nós. E estar centrada em nós, Cris, respondendo a sua pergunta, é prestar atenção na gente. Como eu estou me sentindo, o que eu estou sentindo, é fome realmente? Ou eu estou ansiosa? Né? É cansaço? Ou é irritação? Eu estou irritada por causa de uma situação, ou eu estou irritada mesmo porque eu estou com excesso de cansaço? É essas pequenas coisas que vão trazendo pra gente esse olhar pra mim, pra mim, pra mim. Então, ao invés de falar assim, fulano me fez raiva. O que fulano fez que me trouxe sentimento de raiva? Né? Meu filho não quer me obedecer. O que será que eu não tô fazendo, que eu não tô chegando no coraçãozinho do meu filho? Né? Então, assim, todos os movimentos que te trouxerem pra dentro, eles vão te centrar. Então, por isso que eu comecei falando da meditação e da oração. Quando eu falo com as pessoas, vou meditar, eu não consigo meditar, é muito difícil pra meditar. É lógico que é difícil meditar. Porque você tá tão acostumada a viver o pra fora, que quando eu te falo pra você parar e ficar com você, é muito estranho. E muitas vezes é difícil, é incômodo. Eu tenho várias pessoas, eu era essa pessoa, gente, eu parava pra meditar, a minha cabeça falava assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, nossa senhora, depois eu vou falar, será que vai dar tempo? Eu era essa pessoa, né? E isso é sobre eu e não sobre o que o outro fez, exatamente. E eu vou contar pra vocês da minha versão, assim, sobre a capacidade de meditar, por exemplo. Eu comecei a fazer yoga e a professora era muito legal. Só que assim, eu tinha muita dificuldade. Quando falava assim, tava chegando a hora da meditação, eu começava a ficar ansiosa porque eu ia meditar. E aí, tinha, né, momentos da escola, né, que, da aula de yoga, né, que eu falava, Senhor, vontade de ir embora, levantar e ir embora, a hora da meditação, quero ir embora. E aí, né, ela foi com muito amor e muita, né, técnica, me ensinando que era pra eu prestar atenção na respiração, que era pra eu ficar no momento presente, pra eu sentir onde eu tava. E eu comecei a treinar isso. Até um dia em que eu entrei num estado, assim, não sei nem te falar o que, se é alfa, beta, gama, mas eu entrei num estado muito zen e eu não conseguia voltar da meditação. Então isso pra mim foi um presente, né? E daí pra frente eu comecei a praticar. E todas as práticas que eu comecei a estudar traziam essa necessidade do centramento. Então, o que a gente entende, né, gente? Que aí fora, todo mundo está para fora, né? Vão estudar para ganhar dinheiro, para isso, para aquilo outro. Mas se eu estudo para entender a mim mesma e cuidar de mim mesma e, consequentemente, isso transbordar a minha volta, né? Tudo vai acontecer, só que de uma forma muito mais leve. Porque quando a gente também está fora desse nosso centro e da nossa intuição, a gente quer fazer tudo na força. Então tem que trabalhar muito, tem que esforçar muito, tem que fazer milhares de coisas ao mesmo tempo. E às vezes, quando eu estou no meu centro, né, na maioria das vezes é isso, eu me centro, eu me conecto, e aí vem claramente para mim aquilo que eu preciso fazer para alcançar o que é necessário, o que na hora é preciso, né? Mas isso, gente, é um exercício que a gente não vai conseguir do dia pra noite. É igual uma criança. A criança não começa primeiro a rolar, depois a ficar sentadinha, depois engatinhar, depois que ela anda e depois que ela corre, né? A gente não passa pelo pré-primário, pela escola de ensino médio, pra ir pra faculdade, pra depois pós-graduar, né? Então, assim, a gente também tá num imediatismo muito frenético. E isso, né, é romper todo o natural. Porque a gente não demora 9 meses para gerar e parir uma criança. Cada planta não tem o seu tempo de gestar e de, né, frutificar. Não existe o ciclo da lua, que são 7 dias. Não existe o nosso ciclo menstrual, que são 28 dias. Então a gente tem essa tendência de querer, né? Eu não sei meditar, vou começar e vai ser plim, vai acontecer. Não. Vai requerer de você uma educação interna. A Sinara colocou aqui, é preciso decidir querer se curar. Isso, né? A gente vai se curar e às vezes, gente, não é nem só se curar.
Às vezes é se reconectar consigo mesmo já nos cura. Porque a nossa doença vem dessa desconexão, né? A nossa não fluidez na vida vem dessa desconexão com a gente mesma. Nós estamos vivendo para fora. O movimento, né, ele tem que ser contínuo, de dentro para fora, de fora para dentro. Então, quanto mais eu sinto e eu experimento, e aí eu tenho resultados aqui fora que me trazem para dentro, para repensar, para avaliar, e aí na hora de decidir de novo, eu me centro e consigo de novo, né? Cada vez, Cris, vai ficando mais claro, né? Para algumas pessoas, talvez isso ocorra de uma maneira mais rápida, talvez porque elas já estão num lugar mais centrado, elas já se conhecem um pouco mais, elas já perceberam um pouco mais esse lugar da vida, né? Porque quando a gente está fora de ordem, no nosso campo familiar, por exemplo, a gente está vivenciando muitas coisas em função dessa lealdade que a gente tem a eles. Então tem mulheres, né, tem pessoas que não conseguem viver, né, um feminino saudável e leve porque elas estão em lealdade com essas mulheres. E se essas mulheres estavam lá tentando sobreviver, batalhar, né, fazer de tudo para manter essa família saudável, muitas vezes ela não teve tempo para contemplar, para meditar. E eu acho muito legal, gente, que é por isso que antigamente as mulheres, elas tinham muito essa necessidade de orar, de ir para um espaço, né, onde elas pudessem ter esse sossego, né, de parar e orar, porque era ali que elas encontravam o divino, e o divino falava com elas. Então, esse sagrado feminino é essa nossa conexão com o divino. E a gente anda tão desconectado que a gente desconectou do divino da Mãe Terra, né, que é uma mãe pra gente, que nos ensina o tempo todo sobre essa questão dos ciclos, sobre essa questão da saúde, né, sobre essa questão do frutificar, do germinar, né? E a gente desconectou do divino, né? Do Deus Pai, de como vocês chamarem isso. A gente desconectou disso e isso fez com que a gente também, né, perdesse essa percepção da luz, do que é harmônico, do que é divino para mim. Porque muitas vezes o que vai ser bom para mim, divino para mim, não vai fazer sentido nenhum para você e tá tudo bem. Muitas vezes as pessoas participam, né, de algumas práticas. Tem gente, por exemplo, né, que faz práticas na floresta, tem gente que faz práticas de respiração, tem gente que faz práticas de outros tipos de terapia, e às vezes a gente faz e não, né, nenhuma dessas coisas fazem sentido pra gente, e tá tudo bem. A gente precisa encontrar o nosso caminho para se conectar a si, para se conectar a esse sagrado que tá aqui dentro. Vou só ligar o ventilador, gente, que hoje aqui no horizonte tá muito do calor. Então, se você não olhar para si todo dia, e a Carolina tá escrevendo uma coisa aqui muito legal. Já entendi que se eu não faço esses rituais para me organizar, eu fico toda bagunçada. Então, pra gente criar essa sistemática, né, gente, esse jeito de funcionar, porque igual eu falei da criança. A criança no início, ela não sabe andar. Então, até ela andar, todos os dias ela vai experimentar, vai cair, vai levantar, vai cair, levantar, vai cair. Aí, depois a criança vai aprender que em certos horários ela tem fome, né? Depois a criança vai aprender a ir ao banheiro sozinha, né, gente? Tudo isso leva quanto tempo pra gente aprender, né? Quanto disso aí vai demorar? Então, pra nós, é a mesma coisa. Se a gente nunca vivenciou isso na nossa vida, mesmo estando com 40, 50, 60 anos, talvez a gente vai precisar, e é o que eu falo, muitas vezes quando você quer colocar um hábito novo na sua vida, é preciso que você repita ele durante 21 dias. Aí você repetiu ele durante 21 dias, observe como foi pra você. Porque ao final, ou você muitas vezes se boicota e você não consegue fazer os 21 dias, aí você tem que começar tudo de novo, ou você consegue ver que no final tá mais leve. Aí você fala, até que agora tá ficando natural, tá ficando leve. Então, isso é algo que vai requerer da gente
uma sistemática. Eu falo, pode ser chamado de ritual, pode ser chamado de sistemática, né? Cada um vai dar o nome que for. Mas depois que você fizer 21 dias, se você fizer 6 ciclos de 21 dias, que vai dar 121, você vai ver que isso passa a ser natural. Porque o seu cérebro já entende, o seu corpo já entende, talvez sua alma já entenda, né? Isso se torna natural para você. Então, por isso que quando as pessoas tiram, por exemplo, cigarro, droga, açúcar, glúten, os primeiros 21 dias são os mais terríveis, né? Como eu falei pra vocês, eu fiz um curso uma vez de meditação. Ela falou que a gente tinha que fazer 21 dias de meditação. Fiz um outro curso de Reiki, 21 dias de autoaplicação. Então, assim, quando a gente vai fazendo essas coisas, a gente vai vendo que é a prática que vai nos trazendo para nós mesmos, né? Por causa disso, a gente está muito acostumado a estar para fora. Então, quando a gente quer voltar para dentro, existe uma resistência no meu modo de funcionar. Existe uma resistência no meu sistema familiar. Então, a intuição, gente, ela também é uma coisa que você pode se refinar. Todo mundo tem, mas saber usá-la vai requerer que você trabalhe com ela amorosamente e sistematicamente, né? Deixa eu só ler aqui. Eu já entendi que se eu não faço esses rituais, eu fico todo bagunçado. Mas sinto dificuldades em identificar o porquê das energias. Quando percebo que tem algo mais, sinto, passo mal, mas não entendo. Algo de fora. Então, esse é o ponto. Porque quando eu começo a entender, né, os sinais em geral, é quando eu estou bem atenta. Bem atenta, bem conectada a mim e ao alto. Então, quanto mais as coisas forem acontecendo e eu não apavorar em resolvê-las, porque qual que também é o ponto do nosso imediatismo? Qualquer coisa que nos acontece, a gente quer o quê? Resolver. Mas nem sempre é sobre resolver. Muitas vezes é o viver, né? Muitas vezes é o viver, o processo. Porque o processo em si, ele é cura. O processo em si, ele é pedagógico, né? Então, a gente passar por todo o processo é pedagógico. E muitas vezes a gente quer resolver. Então, por exemplo, quando a gente quer fazer uma coisa no trabalho, o negócio não dá certo, não dá certo. Uma vez quando eu estava escrevendo o livro estava quase pronto, eu perdi o livro no computador. Aí eu respirei e falei assim, ai gente, não é possível, né? Deve ter um negócio aí pra me ensinar. E aí eu fiquei olhando para aquilo, fiquei conectando, comecei a escrever de novo. E aí depois eu entendi que até o final do livro eu já tinha feito 4 ou 5 versões. No sentido de que, durante o processo, o que foi acontecendo? Eu fui aprimorando, né? Foi sendo pedagógico o processo para mim. Então, para a gente entender e se conectar e aprender, boa tarde, querida, e aprender a estar com a gente mesmo, vai ser um processo. Não vai ser plim, eu quero me conectar comigo mesmo, isso vai acontecer, né? Porque é algo que nós estamos muito distanciados. É a mesma coisa você pensar, eu quero ir daqui pro Canadá, vou piscar o olho e vou chegar lá? Não. Você vai ter que pegar no mínimo 3 aviões. Então, talvez, esse movimento, né, de saltos, não é o movimento que vai ser possível agora, mas talvez seja possível pequenos passos diários, ritualizando, né? Eu falo muito assim, eu gosto do ritual, eu gosto de sentar de manhã, aí eu acendo uma vela aqui na intenção do meu dia, aí eu acendo um incenso, né? Deixo o quarto bem perfumado, né? O meu escritório. Aí eu sento aqui, me conecto comigo mesmo, com meus ancestrais, com tudo aquilo que eu acredito. E aí eu peço, né? Para começar o meu dia, e se tiver alguma mensagem, por exemplo, que eu preciso entender, que eles me tragam. E aí se não vem, por exemplo, né, gente, no meu pensamento, na minha percepção de campo, eu abro um oráculo, né? Eu tenho vários. E às vezes eu tiro uma carta de um dos oráculos que eu tenho. E aí eu leio, eu contemplo, eu medito sobre aquilo, né? Então, às vezes, não é só assim, tem pessoa que vê as coisas aqui na mente, tem pessoa que tem intuição, tem pessoa que ouve voz. Não é sobre isso, não. É sobre a gente aprender a ler os sinais. Às vezes você vai conversar com uma amiga e a amiga fala, deixa eu te falar. Isso. Você fala, é mesmo, é isso. Ou às vezes você encontra com uma pessoa na rua e a pessoa fala, nossa, e tal. Aí você fala, gente, não pensei sobre isso, né? Ó, a Sinara colocou aqui, constância e serenidade. É sobre isso.
o processo de aprendizado, né, ele precisa de constância e ele precisa de serenidade, né? Mas a gente só tem serenidade também, gente, quando a gente tá no nosso centro, né? Então, até a gente encontrar, a gente fica mesmo meio ansioso, né? Meio querendo, ai, eu queria tanto ficar bem, né? Tudo bem também, né? Acolhe isso, né? Mas como eu falei pra vocês, a ansiedade, por exemplo, ela é o nosso medo, né? De tudo aquilo que a gente imagina não ser do jeito que a gente imagina, né? Medo que significa que a gente tá, né, ainda agarrado ao passado. E a ansiedade tá lá no futuro e ver a coisa acontecendo. Só que a gente tem que viver o presente, né? E o futuro, ele é construído em cada pequeno ato que eu faço no presente, né? Então, deixa eu ver aqui que ela colocou. Porque eu faço e não tenho resultado. Não é reclamação, estou em busca de entendimento. É o seguinte, quando a gente não tá tendo resultado, depende do que também, né? Que você tá tentando ter resultado. Porque quando eu quero me conectar a mim mesma, gente, eu tava conversando isso hoje cedo com uma amiga, a gente tem que entender que existem camadas que nos impedem, muitas vezes, de chegar até a mim mesma. Uma delas é essa camada ancestral, né? É toda essa carga que eu carrego, que às vezes é da minha mãe, às vezes é da família da minha mãe, às vezes é da família do meu pai, das mulheres de lá. Às vezes é algo, né, que me impede até de transcender um pouquinho o lugar que eles alcançaram, né? Porque todas as vezes que eu quero fazer algo que está diferente do meu sistema familiar, a gente fala que existe uma força contrária que não quer deixar a gente ir. Então a gente vai encontrar esses obstáculos também. Mas aí a gente precisa aprender a lidar com eles para que a gente possa, né, ultrapassá-los. Mas ultrapassá-los, mais uma vez, pedagogicamente, aprendendo ali no processo. E uma das coisas mais importantes, né, que eu tenho aprendido no processo, Cris, é assim. Todas as vezes que eu quero algo, eu sempre peço a bênção para os meus ancestrais. Eu sempre peço a proteção deles. Eu sempre peço que eles passem na frente, né, e liberem os caminhos. Porque eu sou pequena, né, e eu tô aqui a serviço do meu sistema familiar. Então, o que for para, né, que eu faça, eles vão me mostrar da melhor forma. Então, a gente tem uma confiança, uma fé, né, de que existe alguém maior que nós que pode abrir esses caminhos. E aí a gente também se reduz ao nosso lugar de pequenos. Faz sentido? Né? Porque você falou aqui, né? É um autoconhecimento. Então, assim, esse é um dos movimentos que eu faço que funciona muito na minha vida. Muito. Né? E que cada dia mais tem feito sentido. Então, outro movimento para mim que faz muito sentido, que a Sinara colocou aqui, é a constância. Todas as vezes que chega o fim de semana e eu tô com um fim de semana muito agitado e eu não consigo fazer as minhas práticas diárias, no fim de semana eu fico agitada, eu fico ansiosa, eu fico nervosa. Durante a semana, que todos os dias eu faço, que eu sento, né, que eu já tenho a minha rotina bem estabelecida, é mais fácil de eu perceber o momento que eu tô saindo do eixo, ou que alguma coisa de fora quer me tirar do eixo, né? Então, é muito importante que a gente observe e faça o que for possível, né? A Sinara colocou aqui, hoje a gente tem muitas ferramentas para nos auxiliar. Exatamente. Então, por exemplo, gente, a gente brinca muito isso, né? Eu sou psicóloga, eu sou terapeuta, eu, né? Ok, eu vou fazendo o que eu sei. Em alguns momentos, quando o bicho realmente pega e eu não estou dando conta de mim mesma ou do que está me acontecendo, eu também peço ajuda, né? E aí alguém com uma outra técnica, com algo que eu trabalho similar, vai lá e me ajuda a realinhar, como diz os outros, né? Realinhar os chakras, não só os chakras, né, gente? Mas tantas coisas que às vezes, por a gente estar envolado ali na situação, a gente não enxerga, né? E quando a gente fala, né, gente, do divino e da intuição, pra mim, né, é cada dia mais claro isso. Essa semana mesmo eu tava comentando, eu tô tão centrada, né? Eu tenho feito alguns trabalhos que estão me trazendo esse centramento de uma maneira tão maravilhosa, né? E eu também tô fazendo, né, a minha parte, tendo a minha constância, minha disciplina, que na última semana eu tô tendo um nível de sincronicidade com as coisas tão profundas que eu falo, gente, é assim, eu penso, a coisa acontece. Eu peço, eu recebo.
sabe? Foi muito, muito interessante. Uma delas foi ontem, eu até postei isso. Eu falei, nossa, preciso comprar um caderninho pra fazer minhas anotações. Porque eu não tava gostando dos que eu tinha aqui. Eu queria um caderno bem bonito pra anotar minhas emoções. Aí ontem eu fui encontrar com umas amigas minhas, que a gente encontra de vez em quando. Aí chegou lá e falou, Amanda, eu trouxe um presente de aniversário. Gente, meu aniversário foi 6 de janeiro. Aí ela trouxe pra mim, gente. Olha aqui, que coisa mais linda. E aí eu achei muito interessante, porque ela também me deu uma necessaire. Ontem eu fui arrumar minhas coisas pra colocar na bolsa. Falei, não, tô precisando de uma necessaire nova. Minha necessaire tá tão feia. Sabe essas coisas assim, gente? Coisas pequenas, que você começa a perceber que você tá alinhada. Eu pensei numa coisa, fui falar com meu marido, ele já tinha pensado e feito aquilo que eu estava pensando, que eu ia sugerir pra ele. Outro dia eu pensei uma coisa, eu ia pedir pra ele, ele já tinha feito. Então, assim, essa questão da intuição, tá dando pra ver aí? Alguém aqui falou que travou. Me dá um oizinho aí pra ver se tá tudo bem. Tá todo mundo ouvindo? Tá tudo certo? Deixa eu ver aqui. Aqui tudo ok. Então, ótimo, Cris. Obrigada por responder. Obrigada, Gabi. Então, quando a gente vai alcançando esses momentos, e aí, vou te usar aqui como exemplo, tá, Cris, que você tá me chamando aqui, a gente vai fazendo essa troca. O que eu percebo? Quando eu estou mais desconectada, eu não percebo esses sinais. Eu não percebo essa grandeza, essa, sabe, coisa maravilhosa que tá acontecendo. Mas quando eu tô conectada, qualquer pequena coisa se torna um milagre, se torna uma bênção, se torna uma alegria, né? E aí também eu trabalho o quê? A minha gratidão, né? A minha percepção da beleza da vida. E aí também eu saio dessa exigência para a vida. Faz sentido aí? Porque a nossa intuição também, gente, ela tem que ser uma intuição adulta, né? Existem certas coisas que às vezes a gente vai sentir e falar assim, ai, não quero fazer isso. Será que eu tô na postura de adulta mesmo? Ou será que é a minha criança fazendo pirraça e me boicotando? Né? Então, quando a gente vai entendendo esse lugar, né, de observar as coisas, e quando eu tô falando aqui, né, das mulheres, gente, o homem também tem isso, né? Porque todos nós temos a porção masculina e feminina dentro de nós. Os homens também têm. Então, quando os homens, eles se conectam, né, essa percepção do algo além, né, o que está acontecendo aqui mesmo? Será que é só isso? Será que é aquilo? Né? Será que fulano não está errando a mão aqui no modo como ele está colocando? Será que ele não está tentando, né, baixar, minar minha autoestima aqui para se sentir maior? Será que é isso tudo mesmo que ele está falando? Né? Então, quando a gente começa a querer olhar pra coisa acima e não ficar olhando assim, ai, fulano fez isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não. O que fulano falou, será que realmente é algo que condiz com o que tá me acontecendo? Será que é sobre mim? Será que é sobre ele? Então isso, gente, também é trabalhar a intuição. Ó o Rafa. A Mandita sempre linda de uma maturidade ímpar. Pois é, Rafa. Maturidade é isso, né? A gente fazer o que tem que ser feito. Então a gente precisa o tempo todo, gente, brilhar essa, né, sabedoria, porque quanto mais você se conecta a você, quanto mais você olha para o que você está sentindo, porque você está precisando, o que você quer. Eu tenho muito isso, gente. Semana passada mesmo passei por isso. Eu tinha me proposto, né, por 3 vezes na academia. Aí o primeiro dia eu fui e fiz só uma caminhada, tava muito calor, mas eu fiz 40 minutos. Aí o segundo dia eu fui e malhei. Quando foi no último dia, eu não estava me sentindo bem mesmo, assim, eu tava muito cansada. E eu falei, hoje eu vou caminhar de novo. Mas eu fui e caminhei. Então, assim, às vezes a gente sente, né, que eu não quero ir, não vou, aí eu vou ficar em casa deitada olhando pro teto. Não. Isso não é ser adulto, isso é estar na pirraça da criança. E isso não é ter sabedoria e nem estar conectado ao divino. A forma como eu me trato, gente, diz muito
do quão centrada eu estou, né? E aí tem dias que a gente vai virar um viés pra cá, e às vezes a gente vai errar a mão no modo como a gente comeu. Às vezes é o nosso corpo também que tá mais cansado, que tá precisando daquilo ali naquele momento. E a gente também não fica, eu sou péssima. Não. Meu corpo, é isso aqui que você precisa, então hoje vai. Né? Ou um dia eu acordo muito cansado e falo, hoje eu quero ficar mais 20 minutos na cama. Fique. Né? Mas com consciência. Com consciência. O tempo todo, a gente tem que estar observando tudo que se passa para mim. Para mim. Né? Então, muitas vezes, a gente pensa, né? Não é isso não. Ai, bobagem, não é isso não quero isso não. Então, começa a observar. Por quê? Às vezes é pra mim, às vezes não é. Mas eu sei também, gente, que é uma coisa que eu tenho observado e por isso, né, eu tenho trabalhado tanto com mulher, que é esse distanciamento, né, da gente para essa essência feminina, para essas nuances, né, do sagrado feminino, para essa intuição, né, para essa sabedoria. Ela é algo, é um caminho mesmo que muitas vezes a gente não dá conta de fazer sozinho, né, Cris? Você tá falando aí o tempo todo, eu tô pensando nisso. E por isso, gente, há 2 anos atrás, eu comecei a trabalhar com um grupo de mulheres. E foi nesse grupo de mulheres também que eu aprendi muito, porque a gente faz trocas. Então a gente foi crescendo juntas, a gente fez um primeiro ano estudando um livro, e ano passado eu já fiz para elas algumas temáticas que eu sempre via que iam acontecendo, né, nas nossas vidas e que precisavam, de certa forma, ser curadas. Então eu comecei a ensinar para essas mulheres pontos importantes sobre o feminino que muitas vezes a gente não para pensar, não para discutir num ambiente sagrado, né, saudável, e muitas vezes também a gente não tem ferramenta suficiente, né, para fazer essa cura. Então hoje eu também queria te contar um pouquinho desse projeto que eu venho fazendo há 2 anos, hoje, esse ano vai ser o 3º, que chama Mulher Criatura Divina. Esse espaço, gente, é um espaço extremamente seguro, afetivo e amoroso. Não sei se você sabe, né? Eu chamo Amanda e dizem que meu nome se chama, né? Nasceu para ser amado, mas eu falo que eu nasci para amar e ensinar as pessoas a amar em ordem. Então eu queria te mostrar esse caminho, né? De ser feminina em ordem, né? De estar saudável dentro do feminino, com esse caminho que a gente desenhou no Mulher Criatura Divina. É um grupo, gente, online, que acontece uma vez por ano, uma vez por mês, uma vez por ano não, né? O grupo é anual, né? Ele vai ser de março até dezembro. As aulas vão ser de março até novembro. Cada mês tem um tema. Então, a gente tem um mês que é a nossa mãe, tem um mês que é a nossa ancestralidade feminina, tem outro que é o feminino e o masculino, tem outro que é a mulher e a natureza. Então, existem vários... como é que fala? Vários temas. E se você quiser saber mais, você me chama aqui depois. Comenta aqui que eu vou te respondendo. E se você quiser, você me chama depois no direct que eu te mando material, se você quiser conhecer esse grupo. Por quê? Porque foi um grupo que cresceu muito. E aí esse ano, quem participou ano passado, vai participar esse ano de um outro grupo que se chama T Divina, que é um grupo de aprofundamento. Eu brinquei com elas que elas estão indo para pós-graduação. Mas esse grupo da Criatura Divina é um grupo que vai ter, então, encontros uma vez por mês. E em dezembro a gente faz um presencial. Se você não é de Belo Horizonte, né, e quiser vir, vai ser um prazer. Mas se você for de Belo Horizonte, é um dia que a gente marca em dezembro, onde a gente faz práticas, onde a gente faz essa reunião dessas mulheres. E além disso, quem participa, né, do grupo Mulher Criatura Divina tem direito a participar 2 vezes ao ano do meu grupo de constelação. Dia 8 de março, por exemplo, a gente vai fazer o grupo de workshop em constelações sobre o Dia Internacional da Mulher. Olha que dia maravilhoso, gente, pra gente fazer um grupo de constelação. Eu tô muito empolgada, tô muito feliz, porque tá tudo muito redondinho nesse sentido da gente tá fluindo, né, gente, de acordo com a nossa intuição. E esse grupo, então, Criatura Divina, é pra gente tirar, né, as nossas dúvidas, é pra gente ampliar o nosso olhar. É como eu falei pras meninas que começaram, né, no primeiro ano comigo, não é sobre verdades, é sobre experiências. Nós vamos nos dar o direito de ver de uma nova forma, de experimentar de uma nova forma e de entender se aquilo ali é pra mim ou não.
Então esse grupo é um grupo que você pode participar dele anual. Se você quiser vir assistir a primeira aula e ver se é pra você, você vem. A gente tem a Luana, que é a organizadora desse grupo. Ela traz todas as informações para vocês, ela passa toda a possibilidade, né, de como pode ser feito ou não. E se vocês acharem que tá na hora, né, de se reconectar com você mesma, que tá na hora de buscar esse lugar, eu te falo, esse grupo é para você. O nosso grupo tá muito lindo, né, assim, além de tudo, nós aprofundamos os nossos laços, né, nos tornamos pessoas umas que cuidam uma das outras, né, tem várias aqui que estão assistindo hoje, que estão lá no grupo, e todo mundo tem sentido essa movimentação na sua vida, né, porque à medida em que a gente também vai aprendendo a ver as coisas de uma nova forma, a gente não tem jeito de a gente viver mais do mesmo jeito. Então, Cris, né, você falou, né, eu não tô conseguindo, eu tô fazendo, não tô saindo do lugar, talvez esse grupo aqui seja pra você, né, é um grupo muito saudável, muito amoroso, muito afetuoso, e o qual todos nós temos nos beneficiado muito. Então, uma coisa que eu sempre falo, né, pra gente tomar uma decisão, vou te ensinar também uma prática, né, eu sempre antes de dormir, né, eu ponho a mão no meu coração e peço a Deus que me traga, né, qualquer sinal, qualquer percepção, qualquer sonho, que me traga a resposta daquilo que eu ainda não consigo ver com os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, né? Traga pra mim através do meu coração. Então, às vezes, gente, quando a gente vai decidir algo, né? Teve até uma aluna nossa do grupo do ano passado que falou assim, não sei se esse ano eu vou fazer, tô cheia de coisa, não sei o quê. Eu falei com ela, pergunta pro seu coração, né? Para um minutinho e vê, será que eu não quero estar lá no meio desse povo que fala a minha língua, está me ajudando a crescer, com o qual também eu contribuo? Será que eu não estou precisando continuar no espaço e florescer mais ainda e transbordar? Né? Então, aí ela falou, nossa, eu fui dormir ontem com a sua fala, hoje eu acordei, tive certeza que eu tenho que estar no grupo. Então, é sobre isso, né? A gente vai sentindo qual é o nosso lugar, vai sentindo o que é pra gente, vai sentindo as pessoas com as quais a gente quer estar, né, gente? Porque também é isso, né? As pessoas não chegam na nossa vida por acaso, né? As pessoas não se reúnem por acaso. A partir do momento que a gente entende isso, a gente, né, vai seguindo a nossa intuição, né? A gente vai encontrando também as pessoas certas no momento certo. Então, se vocês, né, que estão assistindo aqui, ainda não me conhecem, quiserem trocar uma ideia, é só chamar a gente aqui no Instagram, pode chamar também na bio do Instagram, tem lá, você pode clicar, tem o WhatsApp, você pode chamar a gente para conversar. Então, assim, oportunidades e possibilidades, né, da gente crescer existem muitas. A gente também tem que encontrar esse nosso lugar. E para encontrar esse nosso lugar tem que ser esse exercício aqui de sentir, né? É isso que é para mim, né? É disso que eu estou precisando. E eu queria até falar uma coisa para vocês, assim, que eu percebo acontecendo muito com as mulheres que começam a se conectar a si mesmas, que elas começam a questionar o que elas estão sentindo e percebendo. Por quê, gente? É muito mais fácil a gente terceirizar, alguém dizer pra gente assim, né? Igual o povo procura um guru, um padre, um pastor pra falar o que você tem que fazer. Porque te exime da responsabilidade das consequências. Então, terceirizar a nossa felicidade é muito mais fácil, né? E a gente sempre faz isso, né? Eu vou terceirizar. Só que quando eu sinto realmente, eu quero isso, é isso que vai acontecer, é isso que eu preciso fazer, eu também vou ter que assumir as consequências. Mas eu sou adulta e eu dou conta. E se eu tiver meu pai, minha mãe, meus ancestrais atrás, eles me protegem. Olha só, tô ensinando outra coisa pra vocês hoje aqui, hein? Então, quando vocês tiverem dúvida de algo, gente, conecta com seu pai, com sua mãe, com seus ancestrais. Como eu falei pra vocês, peça pra eles mostrar pra você o caminho. Reconhece a sua pequenez perante eles, mas diz pra eles que você é adulto, pra eles te guiarem. Que apesar de você ser adulto, você é pequeno perante eles, né? Aqui, ó, alguém colocou, ó, fico insegura de bancar. Porque a gente tem essa tendência de terceirizar. Por que a gente tem tanta raiva do nosso pai e da nossa mãe? Porque a gente culpabiliza eles por tudo, né? Quando a gente era criança, é muito fácil a gente julgar eles. Você fez isso, você fez aquilo. Mas e agora? O quanto você tá bancando o que você quer, as suas escolhas, os seus desejos? Não banca. Por quê? Porque o medo de errar e ser julgado igual você julga sua mãe e seu pai, né? Então começa
a experimentar. Põe o pé onde você dá conta, põe a mão onde você alcança. Nossa, olha, isso aqui nem foi tão difícil quanto eu achei. Nossa, isso aqui ainda tá muito difícil, vou me afogar se eu for por aqui. Olha, dou conta de fazer um pouquinho a cada dia. Então faça esse pouquinho, dê um passo a cada dia. Mas faça a sua escolha, né? Você fez a escolha de estar aqui nessa live meio-dia. Várias pessoas falam, nossa, Amanda, que horário péssimo. Talvez é pra você, mas pra outras pessoas não. Outro dia eu fiz 9 horas da manhã, foi bom pra você. Outro dia foi 8 horas da noite, foi bom pra fulano, né? Então eu tô aqui pra servir, né? E vocês estão aqui porque vocês desejam e querem esse movimento, né? Que bom que você tá achando bom, Cris. Conversa tá boa? Minha fala é clara e leve? Que ótimo. Então, ótimo. É isso que a gente deseja, que a vida de todo mundo seja mais leve, mais saudável, né? A gente precisa, né, buscar maneiras de viver mais leve, mais saudável. Eu falo que esse é meu lema. Porque, gente, tá muito pesado para todo mundo, né? Há muito tempo. Então, agora tá na hora da gente se centrar. E quando a gente se centra, é mais leve. Prazer, Cris. Espero te ver aqui de novo, viu? Um abraço. Então, todo mundo que puder, né, e quiser estar conosco, né, a gente vai estar sempre por aqui. Agora, com essa semana pré-carnaval, a gente vai dar uma parada por conta desse movimento, né, do pessoal do carnaval. E aí, no dia 10, a gente vai fazer uma aula fechada no Zoom. E essa aula, eu vou ensinar 10 maneiras de viver seu feminino mais leve, hein? Se vocês não quiserem perder, eu vou postar hoje no Instagram. Vocês seguem, entram no grupo lá, que a gente vai fazer uma aula muito legal e eu quero ter todos vocês lá comigo. Combinado? Eu vou encerrando por aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou deixar algum comentário, eu vou agradecer. Vou agradecer também essa oportunidade, né, de estar aqui com vocês, servindo, né, todas as vezes que eu posso estar, né, a serviço do feminino. É uma alegria muito grande, porque eu tenho assistido. Linda, coisa linda. Não percam, entre no grupo. Obrigada, Vivian. Aí, ó, gente, a mentora entrou pra ver a gente tem que fazer bonito, hein? E é também, né, Vivian? Um trabalho nosso aí, né, de crescimento, de transbordar tudo de bom que a gente recebe e aprende, né, com quem sabe um pouquinho mais que a gente, né? Então é isso. Queria muito agradecer e dizer pra vocês que a gente já vai começar, né, a abrir as inscrições. Eu vou postar hoje no Instagram. Então, quem quiser, vem com a gente, que vai ser um trabalho muito bonito, muito gostoso. E eu queria muito, né, ter mulheres maravilhosas como vocês lá comigo. Combinado? Vou agradecer por esse dia de hoje e desejar para vocês um ótimo final de semana, com muita consciência, autoobservação, para vocês encontrarem realmente o caminho de vocês dentro do feminino. E se for, né, através do nosso grupo, eu vou ficar muito feliz, viu? Um beijo e um bom final de semana para todos. Até mais!